Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kênia, eu e minha família estamos morando aqui em Portugal há 7 meses. Estamos dando a você, trazendo para você mais um conteúdo, mais um vídeo aqui no canal Mais Família Portugal. Bem, outro vídeo. A gente contou como foi a nossa experiência na procura da nossa casa, da nossa morada, como diz aqui em Portugal. Então, hoje eu vou contar para vocês finalmente como foi que a gente conseguiu arrendar essa casa em que a gente mora aqui, aqui em Sintra, né? Ainda estou me acostumando aqui com o concelho, distrito. Mas a gente mora aqui em Sintra, tá? Na linha de Sintra, como eu costumo falar. Porque eu ainda estou me adaptando aqui com a maneira que eles, assim, classificam, né? Cada bairro, cidade, enfim. Então, pessoal, no outro vídeo a gente contou como foi a luta, né? Realmente é uma luta. Para quem está aqui desse lado... E para quem está vivendo Portugal ultimamente, sabe o quanto é precioso, o quanto é vitorioso você conseguir arrendar uma casa ou um apartamento que o arrendamento, o aluguel, ele caiba no seu bolso, né? Porque não adianta você arrendar um apartamento, nem todo apartamento... No caso, dá para você arrendar, porque como eu falei, os arrendamentos aqui em Lisboa, os mais baratos são a partir de 550 a 600 euros, isso num apartamento de um quarto, verdade. Essa casa que a gente mora, ela tem um quarto, tá? Então até o final do vídeo, fica até o final do vídeo, que eu vou falar para vocês quanto é que a gente paga e como foi, tá bom? Como o outro vídeo ficou muito longo, para não ficar mais longo ainda, a gente não falou para vocês que antes de encontrar essa casa, a gente foi ver outra casa, né? A gente contou para vocês a nossa experiência com a senhoria lá em Barreiro. E que não foi nada boa, né? Destruiu a gente realmente, desestimulou a gente, entristeceu demais a gente aqui. E no desespero, assim, de encontrar logo um lugar para morar, a gente falou com a pessoa, né? O meu esposo falou com o colega de trabalho dele. E o colega de trabalho dele deu o número de uma pessoa que mora em outro distrito, em outra cidade, mas conhecia uma pessoa que estava querendo arrendar, oferecendo arrendar uma casa, que fica também aqui nessa linha de Sintra, em Açafora. E aí o meu esposo, a gente nem, né, a gente é bem bastante estressado, a gente bastante desestimulado, mas a gente estava em busca, a gente estava lutando. Foi quando o meu esposo pegou o número do telefone desse rapaz, é um brasileiro, e ligou para ele, e aí falou da nossa situação, que a gente estava precisando sair de onde a gente estava, porque não estava dando mais, né, e a gente precisava sair. Então esse rapaz disse, olha, eu conheço um senhor que ele mora em Açafora e ele tá buscando uma pessoa, uma família para morar na casa dele. Eu vou dar um número do telefone dele, talvez você tenha sucesso, e marquei uma visita. Justamente foi o que o meu esposo fez. Meu esposo ligou para esse senhor. Ele tem uma empresa lá em Açafora, ele mora lá. E ele falou com o meu esposo. E meu esposo já marcou a visita para o mesmo dia. Aí a gente saiu, né? Desesperado como a gente estava, a gente saiu daqui de Lisboa. Viemos para a linha de Sintra. E chegamos até a linha de Açafora, onde a gente poderia pegar o outro carro. Gente, vocês não vão acreditar. Nós esperamos mais de 1h30 por um autocarro em Açafora.
Isso mesmo. Já se deparamos com o lugar, né, que era muito distante e o autocarro para lá demorava demais. Mas a gente não queria saber, a gente estava em busca da nossa moradia, a gente estava em busca da nossa casa, do nosso espaço, da nossa privacidade, e aí a gente teve que realmente, né, ir à busca. Então foi quando a gente pegou o autocarro, que é o ônibus, né, e a gente ficou se falando com o Senhor lá. E quando a gente chegou no nosso destino, se deparamos com um lugar super afastado, desabitado, as escolas, o acesso muito difícil, algumas ruas nem eram calçadas ainda. Então, assim, as ruas não eram calçadas, o acesso à escola era muito ruim, porque tinha que pegar um ônibus, ou seja, era realmente uma região sem estrutura, tipo uma região agrícola, onde quem morava lá realmente mexia assim com agricultura, com frango, né, avicultura que chama, e assim, como esse senhor, inclusive, ele tem uma empresa que ele fura poços, então realmente morava lá pessoas que tinham essa parte de agricultura, né? E aí, mas mesmo assim, eu estava realmente disposta a ter um canto para me morar. Eu e os meus filhos, a gente tem uma identidade, a gente tem uma moradia. Eu estava sofrendo demais, então eu queria me livrar daquele peso emocional, eu queria me livrar daquela resistência, né? Que eu estava sentindo naquela casa. Aí foi quando ele apareceu, meu esposo encontrou com ele no posto de gasolina, onde a gente desceu. E quando ele chegou, ele não, pela forma que ele nos acolheu, ele não gostou muito bem do que viu. Ele esperava que a gente provavelmente tivesse um carro, até porque o carro dele era muito bonito, né? Um carro bom, novo. E aí ele se deparou com uma família que estava querendo arrendar, mas que não tinha nenhum carro para se deslocar. E foi aí que a gente teve que ir no carro dele. Eu não gostei, porque eu já estava sentindo um clima pesado. Ele também não gostou, mas já que ele era o dono da casa e tinha a chave, ele tinha que ir com a gente, né? E então chegamos até a casa. Confesso para vocês que um lugar muito, muito esquisito e deserto. Era muito deserto, você não via ninguém na rua. Não tinha supermercados, não tinha farmácia, nada perto. Você realmente tinha que ter um carro para se deslocar. Ele abriu a casa, foi aí que se deparamos com uma casa realmente sem estrutura nenhuma para uma família, principalmente com crianças. A casa, ela tinha 2 quartos, ela não tinha banheiro social, ela só tinha banheiro dentro dos quartos, isso mesmo. A cozinha e a sala era o mesmo espaço, não tinha divisão. A única parede que dividia era a parede dos quartos. A porta do quarto estava quebrada, não tinha estrutura nenhuma para uma família, né? E aí foi quando a gente estava tudo muito sujo mesmo, quebrado algumas coisas. Aí foi quando eu fiz a pergunta para ele se ele ia ajeitar alguma coisa. E ele disse que não, que quem entrasse lá tinha que entrar do jeito que estava. Só era limpar, tirar o lixo que tinha lá, que as outras pessoas tinham deixado, e entrar na casa. Mas e aí ele foi e disse: eu não aconselho esse tipo de casa para vocês, porque é 550 euros essa casa que eu estou oferecendo, o aluguel. Eu acho melhor, já que vocês chegaram agora há pouco, vocês devem adquirir aí um arrendamento de até 300 euros. Quer dizer, a gente nem disse que não tinha ficado ou que não ia ficar com a casa. Ele já foi dispensando. Então aquilo ali, gente, eu fiquei muito mal, porque assim, ele tava nos
julgando por a gente não ter um carro. Ele achava que a gente não tinha condições de pagar, ele achava que a gente não ia poder honrar com as parcelas, sem falar que não valia o que ele estava pedindo. O muito que valia ali eram uns 250 euros, pelo lugar desabitado, pelo lugar deserto, pela falta de estrutura, até para estudar, até para uma criança estudar. E meu esposo também não queria, não gostou, porque só tinha uma porta de entrada e outra porta de saída. E foi aí que foi mais uma decepção. Eu me lembro que nesse dia eu chorei muito, muito mesmo, fiquei desesperada. Fui de lá até no local onde a gente estava, arrasada, chorando, não queria voltar. A minha vontade não era nem de voltar para lá, para aquele quarto. A minha vontade era de sair, desesperada pelo mundo, de tão desesperada que eu estava e de tão desanimada que eu estava. Mas aí, esse mesmo rapaz que deu o número do telefone, meu esposo, desse rapaz que conhecia o Senhor, né, que tinha essa casa, ele viu o desespero do meu esposo no outro dia, quando meu esposo foi trabalhar. Meu esposo quase não trabalhou, estava muito desanimado, isso nos abalou completamente. E aí foi quando ele deu o número de telefone da senhoria onde a gente está hoje. Só que ele disse que ela não gostaria de arrendar a casa com crianças, porque a casa ficava nos fundos da casa dela. E ele perguntou se a gente queria, porque era nos fundos de outra casa. E meu esposo disse que sim, que não tinha como negar, não tinha como repensar nem nada. E ele falou, olha, eu vou pedir permissão para ela, para pegar o número do telefone dela para passar para vocês, porque como ela não conhece vocês, então eu tenho que pedir permissão. Gente, uma coisa importantíssima que eu vou passar para vocês. Quando vocês chegarem a Portugal, vocês têm que se adaptar a muita coisa. Aqui a cultura é bem diferente do Brasil. É claro que no Brasil isso também acontece, né? Passar o número de uma pessoa sem antes conversar com ela. Eu até gosto disso, eu acho que isso é o certo. E aqui é muito diferente do Brasil. Aqui realmente você tem que pedir permissão para muita coisa. A cultura é mais fechada, eles são mais fechados, então funciona dessa maneira. Foi quando esse rapaz ficou de falar com a senhoria. Enquanto isso, a gente saiu lá daquele quarto, fomos para o hostel e ficamos aguardando a resposta dele. Quando a gente já estava no hostel, já estava tudo já certinho, a gente já estava lá, né, já tudo certo, tudo certinho, já tinha gostado, já tinha dormido, né, tava lá no conforto. Meu esposo recebeu o telefonema dele e ele passou o número do telefone e ele disse, olha, eu não sei se ela vai aceitar vocês, porque vocês tinham 2 crianças, mas quem sabe conversando, tudo pode se acertar. E graças a Deus, meu esposo conversou com ela marcou o dia pra gente vir aqui visitar essa casa. E aí, meu esposo falou que tinha 2 crianças, uma de 9 anos e outra de 12. E ela disse, não, tudo bem. E foi coisa de Deus, gente, foi coisa de Deus mesmo, porque ela gostou, ela se agradou da conversa. Isso foi numa quarta-feira, meu esposo marcou para o sábado. Quando foi no sábado, nós marcamos e viemos aqui em Sintra. Nos encontramos na estação e a gente veio conversando, ela se mostrou uma pessoa muito simpática e a gente conversou bastante. Foi uma coisa assim, foi uma pessoa muito agradável, nos recebeu muito bem e tudo deu certo. Ela já ficou interessada, perguntou quando é que a gente podia vir morar. E meu esposo disse que estava com uma despesa no hostel, que se soubesse tinha esperado mais um pouco.
mas ficou preocupada em relação à exigência dela, né, de não ter crianças. Mas quando ela viu o tamanho dos meus filhos, ela viu que não tinha problema nenhum, deu tudo certo. Então a gente fechou. Ela pediu um calção e, aliás, ela pediu 2 calções e uma renda. Mas aí meu esposo falou com ela, conversou e disse que não tinha condições de dar 2 calções, porque já tinha tido uma despesa no hostel e aí só tinha realmente condições para fechar o negócio, de dar um calção e uma renda. E ela aceitou, graças a Deus. Então aí meu esposo marcou o dia de passar para ela o valor. E depois desse dia foi que a gente marcou o dia da mudança. Então a gente ficou lá no hostel 1 mês ainda. Ela disse até que era bom porque precisava ajustar algumas coisas aqui na casa, que já tinha passado por uma reforma, ela precisava ajustar. E aí fechamos o arrendamento, 350 euros por mês, já com energia, água e internet. Mas, quando a gente chegou aqui, a internet ficou muito fraca e a gente teve que optar por contratar um serviço de internet por fora. Então, essa foi a chance que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, nos levando até essa senhora, tá? Então, é um T1. E aí começou uma nova jornada, porque a gente veio aqui e não tinha nada. A única coisa que tinha era um fogão e nada mais. Então a gente tinha que comprar os móveis, né? Máquina de lavar, geladeira, camas. E até isso ela nos ajudou, porque tinha uma sobrinha dela que estava precisando vender algumas coisas, né? Tudo de uma casa. E ela nos deu o número do telefone da sobrinha dela e foi aí que a gente negociou. Então, todas as nossas coisas a gente comprou aqui também, que foi mais uma despesa que a gente teve. E, enfim, e foram experiências maravilhosas depois que a gente chegou aqui. Eu não gostei, eu confesso para vocês que eu não gostei muito do espaço, achei muito pequeno, mas foi a possibilidade, foi a pessoa que confiou na gente, foi a pessoa que abriu realmente a chance para a gente poder arrendar, porque até então as pessoas não estavam confiando. As pessoas aqui, é muito difícil confiar em brasileiros, essa aqui é a verdade. Aí você me pergunta, mas Kenny, o que você sentiu de tudo isso? Gente, eu senti realmente, infelizmente, eu senti uma dificuldade muito grande. Não só pelo valor dos arrendamentos, não só pela exigência que eles fazem em relação a arrendar, mas também em relação a preconceito, tá? Me desculpa, mas foi o que eu senti em relação a isso. Eu não gosto de falar de ninguém, não vim causar polêmicas, mas isso foi o meu ponto de vista pela experiência que eu passei aqui. Então, realmente foi muito difícil. Eu achei que eles foram muito preconceituosos comigo, com meu esposo, com a minha família. Tinha muitos que não queriam nem receber a gente, por conhecer que o português era o português brasileiro. Eles não queriam conhecer, eles não queriam. Ligamos para imobiliárias, as imobiliárias também colocaram muita dificuldade. E é até bom, porque a imobiliária ela quer ganhar a parte dela, né? A porcentagem dela em cima daquele valor. Então, assim, para morar em Lisboa tá muito difícil. Acredito que as grandes cidades estão muito difíceis de você arrendar. Realmente você tem que ter um conhecimento, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita fé para você poder arrendar uma casa aqui em Lisboa, tá bom? Espero que tenha te ajudado contando essa minha experiência. Obrigado por você ficar até o final desse vídeo, tá? E você dá o like, não se esqueça de dar o like. Gente, não esquece de comentar alguma coisa, nem que seja alguma coisa, um elogio, uma sugestão, sabe? Alguma opinião sua, ou negativa ou positiva, mas comenta, gente. Dá o teu like, dá a tua contribuição para este canal. Esse canal precisa expandir, esse canal precisa crescer para me ajudar, porque todas as informações que eu tô dando para você
você tá vendo tudo de graça. Se, assim, a maioria de alguns youtubers, eles costumam cobrar por isso, mas eu não, eu prefiro te ajudar. Então o que eu quero de você é só que você me ajude, tá bom? Muita coisa vem aí, muita coisa mesmo. O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi a experiência da nossa mudança, como foi que as pessoas nos ajudaram, que não existe só pessoas ruins, mas sim pessoas do bem também nos ajudaram e aqui estamos, tá bom? E tem muito conteúdo para você ainda, mas não esquece de dar o teu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo, um abraço para você e acredite nos seus sonhos, corra atrás dele, vá em busca deles. Com fé, você vai conseguir, em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus, tchau!